Graças e paz, queridos. Que maravilha. Testemunho de cada um abençoado, né? Funciona assim. Eu ouvi a irmã falando, tô aqui sempre caladinha. Eu pensei, ela vai completar, mas normalmente eu com medo. Que maravilha, né, queridos? Amados, ainda no espírito do Natal, ainda com o espírito do Natal, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a presença de Deus sempre nas nossas vidas, como uma constante em nossas vidas. Parece até um pleonasmo. A gente não vive sem a presença sem Deus. Portanto, a presença constante não faz sentido, mas é para dar um reforço. A presença de Deus como uma constante em nossas vidas. Jesus vai... Pode sentar, fique tranquilo. Jesus vai chegar o anjo vai chegar com Maria e vai dizer para ela: Maria, tu é uma jovem feliz, porque o Senhor te escolheu para te dar a luz ao Salvador. E o nome dele será Jesus. E o anjo fazia uma alusão ao profeta Isaías, lá no capítulo 7, no versículo 14, quando ele diz que a jovem rainha daria luz a um filho, e o seu nome seria Emanuel, Deus conosco. A virgem daria a luz a um filho, e o seu nome seria Emanuel, Deus conosco. Isso é maravilhoso, queridos. Por isso, a presença de Deus sempre em nossas vidas como uma constante. Mas o texto que nós vamos falar é sobre Mateus. Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Queria que você abrisse aí sua Bíblia. Se você trouxe seu celular, tem uma Bíbliazinha aí no celular maravilhosa. E nós vamos explorar um pouquinho essa presença de Deus em nossas vidas como uma constante. Quando nós falamos como uma constante, é uma coisa que não muda. Isso, para todas as ciências, na física, uma constante é um número que ele não pode sofrer variação. Na matemática é um número fixo. Na filosofia, a gente vai dizer que uma constante é a busca pela verdade. Na teologia, uma constante é a verdade. Então, Mateus 28 vai dizer o seguinte: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide fazer discípulos, batizem e ensinem essas pessoas a guardarem aquilo que eu tenho ensinado para vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Feche seus olhos, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças porque o Senhor é bom e abençoador, e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, abre nossa mente, nosso coração, que nós possamos aprender mais e mais de Ti, Senhor. Repreendemos toda dor, todo cansaço, toda preocupação, todo espírito de opressão nós lançamos por terra, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Nós estamos terminando mais um ano, queridos. E feliz é aquele que aprendeu mais do Senhor. Feliz é aquele que ganhou vidas para o Senhor. Quem
foi lá e guerreou e trouxe vidas, resgatou vidas para o Senhor. Lá no livro de Isaías também, no capítulo 43, o Senhor vai falar sobre o resgate. Ele diz: olha, ainda que tu passe pelo fogo, que tu se afogue, mas eu vou estar ali contigo. Ainda que tu sofra, que tu tenha problemas, mas eu vou estar ali contigo. Pelo teu nome eu te chamei. Isso é maravilhoso, queridos. É reconfortante para nossas vidas. E quando nós falamos que o Senhor sempre, Ele está conosco, é sempre mesmo. Então, se nós ainda temos aquela ideia de que Deus está muito longe, parece que Ele me abandonou, a gente precisa mudar essa ideia e tentar entender mais e mais aquilo que Deus, Ele tem para nós. Porque quando Ele sobe aos céus, Ele vira uma chave, queridos ali. Antes, a coisa era de uma forma, agora ela é de outra. E a coisa ela é cíclica. Aliás, nós vivemos num mundo cíclico. Um mundo onde as coisas têm um ciclo. Jesus veio cumprir, veio fechar aquele ciclo da lei. E Ele vai nos ensinar muitas coisas. E entre elas é essa, que Ele sempre está conosco. No Velho Testamento, na lei, as pessoas elas eram salvas porque elas acreditavam que um dia o Messias viria. Então todos aqueles que acreditaram no Messias antes, esses eram salvos por essa palavra. Hoje, as pessoas elas são salvas porque elas acreditam que o Messias veio. Então mudou-se uma chave. A gente viu que houve uma mudança de paradigma, vamos dizer assim. Houve uma mudança completa e nós vivemos por ciclos. Ciclos se fecham, ciclos se abrem. Nós estamos terminando mais de um ano. Talvez você possa estar pensando: poxa, o que foi que faltou para mim nesse ano? O que eu deixei de fazer nesse ano? O que eu poderia ter feito, mas não fiz? O que eu poderia ter resolvido para que isso pudesse me dar mais substância nesse momento agora? O que eu fiz de legal que hoje eu estou mais tranquila, estou em paz? Talvez você resolveu um ciclo lá para trás e hoje você está mais tranquilo. Então nossas vidas elas são feitas de ciclo e a gente precisa aprender a fechar os ciclos que eles estão abertos. Tem muita gente, queridos, que eles ainda vivem com ciclos abertos. Uma série de eventos, de coisas que estão apregados ali, grudado, e que você não conseguiu resolver, e que precisa resolver, precisa fechar o ciclo. E o ciclo é tudo aquilo que passa. Se passou, não volta mais. Se passou, ele não volta mais. Então não tem mais por que deixar aquele ciclo aberto. Ele precisa ser fechado. Não dá para deixar ele aberto, porque ele vai te trazer problemas. O ano passou, aconteceram coisas boas, aconteceram coisas ruins. E a gente precisa fechar esse ciclo, fechar esse período. E as coisas, elas são realmente cíclicas. Você observa que o relógio ele tem 12 horas e ele não muda. Todo dia ele tem que dar esse ciclo dele aí. Se mudar, vai dar um problema terrível. A Lua ela tem 4 fases. Não vai aparecer a quinta nem a sexta, e ela nunca muda, fica aquilo ali. Ela dá um
uma volta. E todo começo de mês está lá a lua nova. Não muda. O rio ele enche e seca, ele tem o seu período. E as águas vão embora e não voltam mais. Duvido, mas olha, o rio está correndo ao contrário. Conheci um indivíduo malucão que disse que o rio Amazonas correu ao contrário, mas difícil, queridos, aí acreditar numa tese dessa. Não volta mais. Passou, não volta mais. Um bebê, para ele nascer, ele passa 9 meses. Pode até ser que ele venha por 7, mas isso é uma exceção. Duvido. Olha, coisa bagunçou. Tem bebê que está nascendo por 5, outros com 20 meses, outros com 2 anos. Não funciona isso. São 9 meses e esse ciclo ele é fechado. Então, nossa vida ela é feita de um ciclo. E ele não muda. Não dá para mudar. A gente só precisa aprender a fechar esse ciclo. Eu estava ouvindo hoje a notícia de um camarada que ele estava muito mal. E os médicos disseram para ele que o caso dele era irreversível. Então ele disse que preferia tirar todo aquele medicamento que estava fazendo ele sofrer mais ainda, porque ele não estava mais a fim de viver na base de medicamentos. Ele morreu, deve estar com umas 2 horas atrás. Ele viveu 100 anos. Nasceu exatamente há 100 anos atrás. E morreu, deve estar mais ou menos com umas 2 horas. Foi um grande homem, ganhou um Nobel em 2002 e deixou o nome dele notado na história. Esse cara marcou muito a minha mente, porque quando eu era pequeno, tinha 10 anos, ele era presidente dos Estados Unidos. Então, agora há pouco, Jimmy Carter partiu. E por que eu estou falando dele? Porque foi um batista, foi um servo de Deus. Um homem que lutou pela paz e deixou o nome dele escrito na história. Morreu aos 100 anos de idade e ele fecha ali um ciclo de vida. Então tudo tem um ciclo. Salomão vai dizer que tem um tempo, tem um ciclo para nascer, um ciclo para morrer, tem tempo para plantar, tempo para colher e por aí vai. E a gente precisa apenas aprender a conviver com esses ciclos. Se nós aprendermos a conviver com esses ciclos que eles vão e voltam a cada tempo, a gente consegue viver melhor. Então Jesus fecha também ali um ciclo da lei e diz agora as coisas funcionam dessa maneira. Paulo vai retratar essas palavras de Jesus quando ele diz: portanto, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, queridos, o ciclo é inevitável. O ciclo, ele é inevitável. Ele vai chegar. Pode passar vários dias, várias horas, vários meses, vários anos, mas ele é inevitável. Paulo vai falar muito sobre esses ciclos, Mazó. Creio que é Mazó que Paulo fala. Mazó é um ciclo em hebraico. Ele vai falar muito sobre isso. Tempos que vão, tempos que vêm, e a gente precisa continuar pedalando, porque se parar de pedalar, a gente cai, queridos. Não dá para parar de pedalar, não. Se parar de pedalar, a gente vai cair. Então, nós precisamos aprender a conviver com esses ciclos. No ano de 2024, eu tenho certeza que todos nós tivemos dificuldades. Quem não teve dificuldades? Todos tivemos dificuldades. Todos nós tivemos dilemas a serem resolvidos no ano que está terminando aí. Tivemos os nossos dilemas, tivemos que decidir coisas. Decidir coisas para o bem, decidir coisas
que não eram muito por bem, mas precisamos decidir coisas. E esses dilemas de nossas vidas, eles custam caro, queridos. Muito caro. E você às vezes tem que decidir aquilo que você não quer decidir. Você às vezes tem que decidir coisas contra a sua própria vontade, mas você precisa decidir essas coisas. Então esses dilemas que nós tivemos em 2024, eles provocaram possivelmente muitas dores. Sofremos muitos ataques. E quando a gente fala que nós sofremos ataques, nós estamos falando aqui de uma forma geral. Porque a Bíblia diz que o inimigo ele não dorme, queridos. Ele fica ali ao derredor. Porque ao redor, a Bíblia diz que os anjos estão acampados. Mas ele fica ali ao derredor tentando tragar alguém que está cochilando. Então nessa de que o inimigo não dorme, no ano que está terminando, a gente sofreu muitos ataques, voluntários e involuntários, mas a gente sofreu muitos ataques e esses ataques, eles provocaram danos em nós. Provocaram uma série de problemas. Quantos de vocês não passaram muitos dias do ano de 2024 aí pela noite acordados? Não consigo dormir, França. Cara, perdi o sono e o sono não vem. Uma preocupação muito grande. Quantos de nós, na calada da noite ali, não ficou ali, não perdeu a noite, sono, preocupado, a preocupação chegou e a gente sofreu bastante. Também tivemos nossas vitórias, mas tivemos nossas dores, perseguições, problemas a serem resolvidos. Isso nos afetou muito, queridos. Então é hora de nós fazermos um balanço. Hora de fazermos um balanço para que no ano que vem a gente possa eliminar esses monstros que nos perturbam, uma tristeza. Quantas vezes, quantos dias nós ficamos aí tristes? Quem sabe borocochô por ali. É hora da gente começar a fazer um balanço. E triste por conta de uma série de coisas. Eu não consegui alguma coisa que eu queria. Não deu certo alguma coisa que eu estava pensando. Veio alguma coisa inesperada, né? Pintou um negócio que você não estava nem esperando, pintou ali. Vieram coisas boas, vieram coisas maravilhosas também. E se a gente formos contar, são inúmeras. Mas vieram coisas que nos maltrataram ali. E a gente trabalha em cima dessas coisas que maltrataram para que elas não venham a ocorrer mais. Então, quantas vezes durante o ano de 2024 você não chorou? Quantas vezes você não chorou e chorou bastante? Talvez aquela angústia bateu ali e você chorou muito. É hora de nós fazermos um balanço. Poxa, isso realmente nos perseguiu. É hora de nós lançarmos isso aos pés do Senhor. Mas isso não é algo que acontece apenas conosco. Não. A chuva ela cai sobre todos. Todos sofrem do mesmo problema. Natureza do homem caída. Todos sofremos desse mesmo problema, queridos. Não tem escapatória. Jesus, quando nasceu, sofreu muito. Talvez no relento, fugindo para o Egito. Quantos dias em cima de um cabelo, de um burro, e foi
ao Egito. Se você fizer uma viagem hoje, com toda a estrutura que nós temos, em cima de um burro, daqui para a cidade de Manacapuru, você sofre muito. Agora pense você fazer uma viagem daqui para Rondônia. É a distância estimada. É um sofrimento terrível. Naquela época, onde não tinha nada, sofreu muito, queridos. E ali não parou aí, não. Isaías, lá num capítulo 53, ele vai falar sobre o servo sofredor. Jesus como aquele que sofreu muito, um homem de dores, batido. Ele cresce e cresce com uma série de problemas em volta dele. Sofreu muito. Então você pensa, se o meu Salvador sofreu bastante, quisera eu. Se o meu Salvador passou noites acordadas, quisera eu. Então o sofrimento, ele faz parte da vida do cristão. O cara pode até achar, não, agora eu aceitei Jesus, está tudo legal, está tudo numa boa, estou imune a isso, aquilo. Não é assim, infelizmente, queridos. Não é assim. Paulo, a gente já falou aqui que foi escorraçado, apanhou, arrancaram o couro de Paulo, foi apedrejado, sofreu naufrágio, foi envenenado por cobra, e no final da vida dele ele ainda foi decapitado ali em Roma. Então, um sofrimento, né? Mas a gente precisa se alegrar no sofrimento, França? Não. No sofrimento, porque você tem o Senhor ali caminhando contigo. O Natal, ele representa para nós, queridos, quando a gente lembra do Natal, ele representa o maior presente que Deus pode dar para a humanidade. É a salvação do homem. Antes nós vivíamos perdidos, queridos. Vivíamos aí perdidos, esquecidos, digamos assim. Os gentios, nem voz ele tinha. O gentio nem voz tinha. Mas o Senhor, ele, pela sua misericórdia, pela sua graça, ele nos deu um presente. Esses dias eu vi um cara comentando aí besteira com outro camarada sobre comemoração do Natal. Cara, que papo desgraçado, senhor. Papo ruim. O cara não comemora o Natal, que a Bíblia não manda. A Bíblia não manda um monte de coisa. A Bíblia nem manda a gente andar de avião e a gente anda. Mas o que não importa se Jesus nasceu dia 25, dia 30, dia 40, dia 50, não tem essa. Importa que ele nasceu. E enquanto a gente não tem esse dia exato, se é que existe um outro dia, nós estamos aí no dia 25. Não importa se for no inverno, no verão, a gente está aí comemorando esse presente que Deus nos deu. Alegres por esse presente que o Senhor nos deu. Porque antes nós éramos jogados de escanteio. Salvação era só para o judeu. Mas um dia o Senhor disse para aquela mulher lá no poço, ela disse para o Senhor, Senhor, é verdade que a salvação ela vem dos judeus? Ele disse sim. Mas agora, mulher, eu te digo que não mais em Jerusalém, não mais aqui em Jerezim. Agora mudou a regra. Agora é para todos. Todos quanto me receberem, eles serão chamados filhos de Deus. E Paulo vai reforçar isso, vai dizer, olha, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e agora tudo se fez novo. Então, uma experiência de vida com Cristo é isso aí. Quando ele fala para aquela jovem donzela, diz, Maria, vai nascer um garoto aí de ti, um bebê.
e o nome dele será Emanuel. Esse é o maior presente que um homem, queridos, ele pode receber do Senhor. Saímos de uma vida de escravidão e o Senhor pagou um preço, comprou a nossa liberdade. Fomos alforriados por Ele. Então, um problema, isso aí é uma coisa significante. Eu tive vários problemas no ano de 2024. Bem-vindos à fila. Todos nós temos problemas. E os nossos problemas são os nossos melhores amigos. Eu sempre digo isso aí. Não conte eles para ninguém, que os caras não estão nem aí para você. Vão ficar rindo da sua cara. 80% não vai nem entender o que ele está dizendo, o que ela está dizendo. Então segura ele para ti. Vai se transformar numa bênção em tua vida esse problema. Porque a oportunidade, ela sempre vem como uma forma de problema. Chorar pode até durar uma noite. Mas a Bíblia diz que pela manhã vem a alegria, querido. Pela manhã vem a alegria. Viram e ouviram o que o Senhor disse para aqueles pastores que estavam lá no campo? Ele disse: olha, vocês vão lá em Belém, porque hoje nasceu o Salvador. E os anjos deram glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem o Senhor quer bem. Paz na terra a quem o Senhor quer bem. Então, Pedro vai perguntar para o Senhor: Senhor, que vantagem temos em te seguir? Então, uma coisa muito importante, queridos. O cristão, eu não sei se vocês já chegaram nesse nível aí, mas se não, ore a Deus. O cristão, ele tem uma coisa com ele chamada paz. Paz. E essa paz é uma paz interior. Não é aquela paz do paz e amor, paz do mundo, não. É uma paz que brota dentro do homem. Assisti uma cena uma vez na Fórmula 1, onde o piloto parava e o cara botava combustível no carro dele e saía uma labareda de fogo enorme. E o piloto olhava assim, não estava nem aí para aquele fogo. Aquele piloto em particular. Os demais iam para o lado fora, mas aquele cara, ele sabia o que ele estava fazendo e ele confiava na equipe dele. Então, paz em Cristo é quando o mundo todo está pegando fogo e você está tranquilo. Isso é paz. É quando você tem uma paz dentro de você. Isso é paz. Não é essa paz que a gente diz: paz, irmão, paz. Não é essa paz. É aquela paz que está dentro de você, que você sabe, que você confia tanto, que ela mora dentro de você. O Senhor é a nossa paz. Ele vai dizer: o Senhor é a nossa paz. E Ele vem trazer graça para nós. Então, quando você estiver preocupado, ansioso, você pode pensar: olha, o Senhor é a minha paz. Ele veio trazer graça para a minha vida, salvação. Esse é o maior presente que Deus deu para a humanidade. Esse é o maior presente que o Senhor deu para a humanidade. E não se preocupem com as pessoas, não se preocupe com o mundo. A Bíblia diz que o mundo, ele nos odeia. O Senhor disse isso para a gente. O mundo, ele nos odeia. Por isso, o Senhor fez aquela oração maravilhosa lá em João 17. Pai, esses foram os que o Senhor me deu, e dos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Não quero que o Senhor os tire do mundo, mas livre-os do mal. Porque eu sei que o mundo odeia eles, mas eles também não são o do mundo. Então o mundo, queridos, ele nos odeia. Quando você encontrar alguma coisa estranha, alguma pessoa, algo te ofendeu duramente,
não se surpreenda, porque o mundo realmente é assim. Ele bate muito forte, ele não gosta de você. O mundo ele nos rejeita, assim como o mundo rejeitou ao nosso Senhor. E a gente precisa ter esse entendimento. Estamos fechando um ciclo. E é justamente nesse fechamento de ciclo que a gente vai entender essas passagens que vão acontecendo nas nossas vidas. Quando nós entendermos isso em profundidade, quando nós entendermos realmente isso em profundidade, como o apóstolo Paulo entendeu. Paulo disse que era um prisioneiro de Cristo. Ele não dizia, eu sou um prisioneiro de Roma, de César, não. Sou um prisioneiro de Cristo. Porque depois de sofrer tanto, sofreu muito, ele vivia algemado com um policial romano, dia e noite. E ele disse, seja sozinho, ou seja, que algemado, aprisionado, isso para mim não importa. O que importa é que o evangelho seja pregado, seja anunciado. Paulo não entendia que ele não pensava, eu estou sofrendo, eu estou aqui quebrado. Não, ele disse, não, se eu estou aqui é para que Roma ele possa conhecer a razão. Por que eu estou aqui? E a razão de Paulo estar preso é porque ele era prisioneiro de Cristo. Cristo precisava ser anunciado em Roma. Cristo precisava ser anunciado no mundo inteiro. Como Jesus disse, ide por todo mundo e pregue o evangelho. Batizem essas pessoas e ensinem elas a guardar aquilo que eu tenho ensinado para vocês. E eis que eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. De lá para cá a gente mudou um monte de coisa. Jesus disse, batize e ensine. A gente quer ensinar e batizar, quer fazer o contrário. Mas essa é a nossa realidade, queridos. Viver uma vida com Cristo. Fazer um balanço daquilo que aconteceu na nossa vida. Fazer um balanço das coisas que aconteceram conosco. E não importa se o mundo ele vai te olhar indiferente, porque o Senhor já nos avisou. O mundo ele não gosta de nós, ele nos rejeita. E nós precisamos, como cristãos, aprender a usar essas armas que o Senhor tem nos fornecido, nos passado. Nós precisamos aprender a andar segundo a sua palavra, aprender a caminhar nas veredas do Senhor, porque grandes coisas por nós realmente fez o Senhor. Porque grandes coisas por nós realmente o Senhor tem esse conhecimento. Ele não se esqueceu de nós, não se esqueceu de vocês. Jesus jamais vai se esquecer de você. Por mais que você esteja ali sozinha ou choroso, Jesus jamais vai se esquecer de você. E como disse Paulo, para a gente encerrar, Paulo vai dizer uma frase que é linda, essa frase de Paulo. Em tudo somos abatidos, mas não destruídos. Que Deus ele continue nos abençoando, queridos, nos dando força, e que o seu rosto resplandeça sobre nós e nos dê paz, alegria, saúde e felicidade, hoje e nos anos vindouros. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém.